Olá a todos, meu nome é Adrian Lorenzetti Schmidt e juntamente com Thiago Barbosa Lopes Dias apresentaremos o trabalho de proteção de sistema de energia elétrica. O tema é o estudo de coordenação e parametrização da proteção ANSI 51 aplicado a um banco de capacitores e média tensão. Tomamos como base o exemplo de aplicação 10.4 do livro de Mamed Filho e Mamed e desenvolvemos a análise desde os dados elétricos do banco, passando pela perda de uma célula, ajuste da função 51, construção do cordonograma em AutoCAD e a escolha de um relé alternativo, o Pextron ERP 7104T. Ao final, fazemos análise crítica do exemplo, apontando que a função 51 protege adequadamente contra a sobrecorrente curto-circuito, mas não fecha sozinha a proteção completa do banco de capacitores. Neste slide, definimos o escopo do estudo. O trabalho analisa a função ANSI 51, que é a proteção de sobrecorrente temporizada de fase, aplicada ao banco de capacitores do exemplo 10.4. O objetivo da proteção ajustada é atuar para sobrecorrentes associadas à falta de maior intensidade, principalmente curto-circuito no banco ou no trecho entre o disjuntor e o banco de capacitores. A curva utilizada será normalmente inversa, compatível com o relé adotado, o Pextron ERP 7104T. A partir disso, o estudo vai verificar três pontos principais: se o ajuste não atua em regime normal, se atua para a corrente de curto-circuito e quais limitações aparecem quando analisamos a perda de uma célula capacitiva. Nesse slide eu vou apresentar os dados de entrada do exemplo de aplicação 10.4 do livro do Mamed Filho. O banco de capacitores possui uma potência de 3.600 kVA reativo, a tensão nominal de 13.8 kV, frequência de 60 Hz, células capacitivas de 200 kVA reativo e ligação em triângulo. A corrente do curto-circuito fornecida pelo exemplo é de 4.500 amperes. Esse valor será utilizado diretamente para o ajuste de proteção, sem desenvolver o estudo de curto-circuito, porque o foco do trabalho é a coordenação e parametrização da proteção. A função que a gente está estudando é a ANSI 51, de sobrecorrente temporizada de fase. Conforme informado anteriormente, o banco de capacitores ele tem a ligação em triângulo. Então, internamente, ele é formado por células capacitivas, organizadas em grupos série paralelo, de modo que se obtenha a tensão nominal e a potência reativa total desejadas. O exemplo considera duas situações. A primeira é que a condição normal de operação, com todas as células em serviço. A segunda é a perda de uma célula, causada pela atuação de um fusível. Essa segunda condição é importante porque altera o equilíbrio interno do banco e provoca sobretensão nas células remanescentes do grupo afetado. Esse ponto será essencial para a crítica técnica posterior, porque a perda da célula afeta mais a distribuição de tensão do que a corrente de linha medida pela proteção 51. Agora eu vou comentar um pouco sobre a função ANSI 51. Bom, essa função ela corresponde à proteção de sobrecorrente temporizada. Diferente da função 50, que é instantânea, a função 51 possui um tempo de atuação dependendo do valor da corrente. A lógica é bem simples. Primeiro a gente calcula o múltiplo M, que é a razão entre a corrente de entrada e a corrente de partida de proteção, e depois, usando a curva escolhida, a gente calcula o tempo de atuação. No URP 7104T, o manual permite ajustar a corrente de partida, a curva de atuação e o dial de tempo da unidade temporizada. Para esse estudo, utilizaremos a curva normalmente inversa com ajuste de fase na curva VM. Agora eu vou falar um pouco da condição normal do banco. Na condição normal do banco, a gente calcula primeiro a corrente nominal de linha, com a potência ativa, que é um total de 3.600 kVA reativo, e a tensão, que é de 13.8 kV. A gente vai ter que a corrente nominal do banco vai ser os 3.600 da potência reativa, dividido por raiz de 3 multiplicado pela tensão de 13.8 kV. Isso vai dar um total de 150,6 amperes. E como o banco está fechado em triângulo, a corrente interna do ramo é dado por 150, que é a corrente nominal do banco, dividido por raiz de 3, que vai dar um total de 86,93. Esse resultado é importante porque mostra que a corrente normal do banco, que é a 150,6 amperes, fica abaixo do pick-up da função 51, que será ajustada posteriormente em 200 amperes. Portanto, o relé não deve atuar durante a operação normal do banco. Agora eu vou falar um pouco sobre a perda
Agora a gente vai fazer a análise da contingência proposta pelo exemplo, né, que é a perda da célula capacitiva por atuação do fusível. Com essa célula fora de operação, ocorre um desequilíbrio entre os ramos do banco. A corrente do ramo afetado passa para aproximadamente 70,55 amperes. Já as correntes de linha passam a ser aproximadamente de 136,61 amperes, a segunda 150,6 amperes e a terceira 136,61 amperes. O ponto técnico mais importante é que, mesmo após a perda dessa célula, as correntes de Li continuam abaixo do pickup de 200 amperes. Então, essa condição não é detectada pela função 51, que é a proteção baseada em sobrecorrente. Vou falar um pouco agora sobre a sobretensão nas células remanescentes. Apesar da perda da célula não produzir sobrecorrente suficiente para a atuação da função 51, ela ainda provoca uma consequência importante, que é a sobretensão nas células remanescentes. O exemplo mostra que a tensão do grupo remanescente passa para aproximadamente 8.280 volts. Comparando com a tensão nominal de 6.900 volts, a gente tem que 8.280 dividido por 6.900 vai dar 1,20, né, que corresponde a uma elevação de aproximadamente 20% na tensão das células remanescentes. Isso evidencia uma limitação na proteção 51. Existe uma solicitação dielétrica relevante nas células, mas sem corrente suficiente para sensibilizar a proteção de sobrecorrente. Esse ponto será retomado na análise crítica. A partir daqui entramos na parte de ajuste da proteção. Primeiro dimensionamos a relação do transformador de corrente. O exemplo utiliza o corrente de curto-circuito de 4.500 A. Considerando o fator de sobrecorrente igual a 20, calculamos, a gente vai ter uma corrente de 225 A. Como o valor comercial é imediatamente superior a 250 A, a gente adotará um TC de 250 para 5, que resulta em um RTC de 50. Esse RTC será usado para converter os valores primários do sistema para os valores secundários vistos pelo relé. Aqui a gente pode ver, resumidamente, o dimensionamento do TC. A corrente de curto-circuito é 4.500 A, o fator de sobrecorrente considerado é 20 e a corrente mínima calculada para o TC é 225 A. A escolha do TC 250 para 5 é coerente porque atende o valor calculado e fornece um RTC de 50. Com isso, todo o ajuste de corrente no relé pode ser relacionado diretamente aos valores primários do sistema. Por exemplo, 4 A no secundário corresponde a 200 no primário. Aqui, com o TC definido, calculamos agora a corrente de partida da unidade 51. A corrente nominal do banco é 150,6 A. O exemplo utiliza um fator de ajuste de 1,35 para que o relé não atue em regime normal ou pequenas variações operacionais. Assim, a corrente de partida do secundário será dada por essa fórmula e chegamos ao valor de 4,06. Esse valor é a corrente calculada no secundário do TC. Como o relé possui ajuste discreto e o exemplo adota 4 A, usamos esse valor como corrente de partida da unidade 51. O ajuste adotado no relé é 4 A. Convertendo para o primário teremos 200 A. Portanto, a proteção 51 só inicia sua atuação para correntes superiores a 200 A. Isso confirma que a corrente nominal do banco de 150,6 A fica abaixo do pickup. Também confirma a limitação para a perda de célula, pois as correntes de linha nessa condição continuam abaixo de 200 A. Aqui a gente tem uma tabela resumida dos principais valores do ajuste da função 51. A corrente nominal do banco é 150,6 A. Aplicando o fator de ajuste de 1,35, temos 4,06 no secundário e o ajuste adotado no relé de 4 A, equivalente a 200 no primário. Esse ponto é fundamental para interpretar o cronograma. Tudo que estiver abaixo de 200 A não sensibiliza a função 51. Tudo que estiver acima de 200 A entra na região de atuação temporizada. A curva adotada é normalmente inversa, o NI no manual do URP 7104T. A unidade temporizada por curva inversa é representada por essa forma. Para a curva normalmente inversas, temos esses valores de K, alfa e dt, diário de tempo. O manual do Paxton define também o M como múltiplo da corrente de atuação, isto é, corrente de entrada dividido pela corrente de partida.
Para verificar o ponto de curto-circuito no cordonograma, calculamos o múltiplo da corrente de partida. A corrente de curto-circuito é 4.500 A. A corrente de partida é 200 A. Então, o MCC, o nosso múltiplo de corrente, é de 22,5. Substituindo na curva normalmente inversa, temos um tempo de aproximadamente 0,218 segundos, ou 218 milissegundos. Esse é o tempo calculado da atuação da proteção 51 para a corrente de curto-circuito no exemplo. Neste slide, mostramos a construção do cordonograma. A curva foi desenhada ponto a ponto no AutoCAD utilizando os múltiplos da corrente de partida da equação da curva normalmente inversa. Os principais parâmetros são relé URP 7104, função 51 de fase, curva NI, TC de 250 para 5, o RTC de 50, corrente de partida primária de 200 A, dial de tempo de 0,10, corrente de curto-circuito de 4.500 A e tempo calculado de 0,218 segundos, ou 218 milissegundos. Também foi marcada a proteção de retaguarda em 0,50 segundos para verificar a margem de coordenação. O Mandergan apresenta que a seletividade é verificada em folha gráfica bilogarítmica com curvas tempo corrente, usualmente com escalas de tempo de 0,1 a 1.000 segundos e corrente de 0,5 a 10.000 A. Isso justifica a construção do cordonograma em escala logarítmica. A curva 51 foi construída com dial de tempo de 0,10, corrente de partida de 200 A e RTC de 50. Para a corrente de curto-circuito de 4.500, o múltiplo M é igual a 22,5, resultando em tempo de atuação de aproximadamente 0,218 segundos. Como a retaguarda está em 0,50 segundos, a margem real calculada é delta de 0,50 menos 0,218, que dá um tempo de atuação de 0,282 segundos. Essa margem fica próxima do 0,30 segundos adotado no exemplo. A pequena diferença ocorre pelo arredondamento do dial de tempo para dt 0,10 segundos. O cordonograma também mostra que a operação normal do banco e a condição da perda da célula ficam abaixo do picape. Portanto, a função 51 protege contra faltas, corrente de falta de maior intensidade, mas não detecta adequadamente a perda individual da célula. Agora eu passo a palavra para o meu amigo Tiago. Relé alternativo. Para entender os requisitos de parametrização equivalente do relé alternativo, nós adotamos o Pextron URP 7104T. Esse relé ele possui entrada nominal de corrente de 5 amperes e é aplicado em cabines primárias de média tensão e possui funções compatíveis com o estudo, especialmente os 50 e 51 de fase. Além disso, possui funções completamente relevantes para bancos de capacitores, como a 27, 59, 74, 81, 86 e 62 BF. A própria documentação do fabricante lista essas funções e indica aplicações de sobrecorrente, sobre e subtensão, supervisão de bobina e falha de disjuntor. Aqui resumimos os ajustes e características adotadas para o relé alternativo. A função principal utilizada é a ANSI 51, sobrecorrente temporizada de fase. A função 50 está disponível, mas foi considerada como complemento e não utilizada inicialmente, devido à necessidade de avaliar os transitórios de energização do banco. A relação do TC adotado é de 250 para 5 amperes. O RTC programado é 50. A corrente de partida da função 51 é 200 amperes primários, equivalente a 4 amperes secundários. E a curva selecionada é a normalmente inversa NI, com dial de tempo de 0,10. Aqui mostraremos a compatibilidade direta entre o que o exemplo exige e o que o relé fornece. A proteção de sobrecorrente temporizada de fase é implementada pela função 51. A curva normalmente inversa é selecionada pelo parâmetro curva VM igual a NI. O ajuste do TC é feito pelo parâmetro TC-ABC. A corrente de partida é ajustada pelo parâmetro I partida VM e o dial de tempo pelo DT-VM. Além disso, o relé também oferece funções que podem melhorar a proteção do banco,
como 59 para sobretensão, 27 para subtensão, 74 para supervisão de bobina e 62 BF para falha de disjuntor. A escolha do URP 7104T foi feita por proporcionalidade técnica. O banco de capacitores é importante para a compensação reativa, correção do fator de potência e suporte de tensão, mas sua retirada de operação não interrompe diretamente todas as cargas da instalação. Assim, não seria obrigatório uma solução extremamente complexa para essa aplicação. Um relé nacional microprocessado com funções 5051, 2759, 74 e 62 BF atende à proteção local do banco com menor complexidade e custo. Esse argumento não significa reduzir a importância da proteção, mas escolher uma solução coerente com a criticidade do equipamento protegido, que está a parametrização equivalente no URP 7104T. O parâmetro TC-ABC recebe o valor de 50, referente à relação 250 para 5 amperes. A corrente de partida VM é ajustada em 200 amperes primários ou 4 amperes secundários. A curva VM é selecionada como NI, normalmente inversa, e o DTVM é ajustado em 0,10. Como o exemplo não utiliza tempo definido, os parâmetros IDEF-VM e TDEF-VM são desabilitados ou não aplicáveis. A unidade instantânea I-Instant VM também é mantida desabilitada inicialmente, para evitar atuação indevida por transitórios de energização. O manual do URP 7104T confirma esses parâmetros e suas faixas de ajuste na tabela de programação da unidade. Para não ficarmos presos apenas ao exemplo, trouxemos duas referências complementares. Mandergan destaca que a proteção de banco de capacitores deve considerar não só sobrecorrente, mas também sobretensões permanentes das unidades remanescentes, sobretensão na barra, furtos, corrente de enrush e defeitos internos das unidades capacitivas. Isso é importante porque o exemplo calcula a perda de uma célula e a sobretensão nas unidades remanescentes, mas a proteção é ajustada apenas para a função 51. Rush também mostra que a correção do fator de potência por capacitores pode gerar sobretensão quando há sobrecompensação, e que o controle adequado do banco é essencial para evitar tensão excessiva no sistema. A primeira crítica que temos é que a função 51 é adequada para aquilo que ela se propõe: a proteção contra a sobrecorrente e curto-circuito no banco ou no trecho entre o banco e o disjuntor. O ajuste de 200 A está acima da corrente nominal de 150,6 A, então evita atuação indevida em regime normal. A segunda crítica que temos é que a perda de uma célula não é eliminada pela função 51. O próprio exemplo mostra que ele ocorre sob tensão nas células remanescentes, mas que as correntes de linha continuam abaixo do picape. A terceira crítica é metodológica. O exemplo calcula a consequência da perda da célula, de uma das células, mas não se propõe uma função específica para proteger contra essa condição. Portanto, como estudo de ajuste de sobrecorrente, o exemplo é válido. Como proteção completa do banco de capacitores, ele fica incompleto. Uma média também indica que o banco de capacitores deve ter proteção contra sobretensão, ausência de tensão, sobrecorrente e falha no disjuntor, justamente para minimizar danos e aumentar a disponibilidade, mas não usa isso no exemplo que ele demonstrou. Continuando nas críticas, outro ponto crítico é a ausência de verificação detalhada da corrente de energização, ou inrush. A energização de bancos de capacitores pode gerar correntes transitórias elevadas, principalmente quando há chaveamento de outro banco na mesma barra, fenômeno conhecido como back-to-back. Por isso, propomos que a unidade instantânea 50 permaneça desabilitada inicialmente, ou só seja ajustada após o estudo específico de inrush e consulta ao fabricante. Também observamos a margem de coordenação. O exemplo adota aproximadamente 0,30 segundos, mas ao completar a curva com diário de tempo de 0,10, o tempo calculado para a corrente de curva de 4.500 A é de 0,218 segundos. Assim, a margem real, o ΔT de tempo, é de 0,282. A diferença é pequena, é aceitável, mas mostra a importância de o autor colocar o cronograma ponta a ponta demonstrando o exemplo que ele fez.
neste slide sintetizamos a principal discordância técnica. O exemplo calcula a perda de uma célula e demonstra que essa perda provoca sobretensão de aproximadamente 20% nas demais células remanescentes. Porém, a proteção efetivamente ajustada é apenas a função 51 que opera por sobrecorrente de fase. Como a perda da célula não eleva a corrente de linha acima do picape, essa condição não é eliminada pela proteção ajustada. Então, o exemplo é adequado para demonstrar ajuste de sobrecorrente contra curto-circuito, mas não é suficiente para fechar a proteção completa do banco de capacitores. A segunda observação é sobre o dial de tempo de 0,10. Ele é adequado por estar dentro da faixa do relé e ser menor ajuste disponível. Mas a curva plotada mostra a atuação em 0,218 segundos, e não exatamente 0,20 segundos. Isso não invalida o exemplo, mas reforça que o cronograma deveria acompanhar a solução, mostrando o caso real do que deveria ser um estudo de caso. Certo? Aqui nas melhorias propostas, a gente parte das limitações observadas e propomos as melhorias complementares. Para a sobretensão sustentada no banco ou na barra, recomenda-se a função 59. Para ausência ou queda de tensão, recomenda-se a função 27. Para a perda de célula e desequilíbrio interno, a solução mais adequada é uma proteção de balanço e desequilíbrio, por exemplo, a função 60 quando aplicável ou o relé específico de desequilíbrio. Para a falha do disjuntor, utiliza-se a função 52BF, ou 62BF. Para a falha da bobina de abertura, a função 74. E para a corrente transitória de energização, recomenda-se estudo de Rush antes de habilitar a função 50. Essas melhorias tornam a proteção mais completa do que a abordagem baseada apenas na função 51. A melhoria metodológica central é complementar a função 51 com proteção de sobretensão e principalmente proteção de desequilíbrio ou balanço. A função 51 olha a corrente, a perda de uma célula, porém aparece principalmente como desequilíbrio interno e sobretensão nas células restantes. Então ela não é bem identificada por uma proteção de sobrecorrente de fase. Por isso nossa proposta é manter a 51 para a falta de maior intensidade de curto-circuito, mas adicionar funções complementares para aumentar a confiabilidade do banco. Neste slide, apresentamos ajustes conceituais e complementares. Para a função 59 de sobretensão, propomos que o ajuste seja maior ou igual a 110% da tensão nominal temporizada como proteção contra a sobretensão sustentada. Para a função 27 de subtensão, propomos uma faixa conceitual entre 80% e 90% da tensão nominal, também temporizada para retirada segura do banco em ausência ou queda de tensão. Para a perda de célula, a proteção mais adequada seria o desequilíbrio ou balanço ajustado conforme a topologia do banco. E para a falha de disjuntor, pode-se utilizar a função 62BF disponível no URP 7104T. Esses valores são conceituais e devem ser confirmados em projeto executivo com base nas relações do TP e filosofia de operação, suportabilidade das células e coordenação com as demais proteções. Esses conceitos de ajuste e proposições foram retiradas principalmente do livro do Mandergan, que exemplifica bem um ajuste em cima de um banco de capacitores. Como conclusão, a função ANSI 51 foi parametrizada para proteção de sobrecorrente do banco de capacitores. O TC adotado foi 250 para 5 amperes, com RTC de 50. A corrente de partida foi ajustada em 4 amperes secundários, equivalente a 200 amperes primários. A curva escolhida foi a normalmente inversa, com DT a 0,10. Para a corrente de curto-circuito de 4.500 amperes, a proteção atua em aproximadamente 0,218 segundos, coordenada com a retaguarda em 0,5 segundos. A principal conclusão crítica é que a função 51 atende à proteção contra falhas de maior intensidade, mas não detecta adequadamente perda individual de célula, pois essa condição permanece abaixo do picape. Por isso, recomenda-se complementar o esquema com funções de tensão, desequilíbrio e supervisão. Por fim, apresentamos as referências utilizadas. A base principal do estudo foi o livro de Mamed Filho e Mamed, com o exemplo de aplicação 10.4. Como referências complementares, utilizamos Mardegan para proteção e seletividade em sistemas industriais e banco de capacitores, Rush para conceitos de proteção e automação de redes,
e o manual do relé Pextron URP 7104T, utilizado para validar a parametrização equivalente. Com isso, encerramos a apresentação e ficamos à disposição para perguntas.